Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao estudo dos invertebrados, agora estudando os últimos dois grupos, os artrópodes e os equinodermos. Então, depois dos anelídeos, o próximo grupo que surge é o grupo dos artrópodes. Quem são os representantes dos artrópodes? Os insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, que são os principais representantes das centopeias, e os diplópodes, que tem como principal representante o emboá. E aí eu já chamo a atenção para vocês para as imagens, Então aqui você tem um caranguejo, um representante dos crustáceos. Aqui você tem uma aranha, uma tarântula ou caranguejeira, representante dos aracnídeos. Aqui vocês têm um representante dos insetos. Bom, aí vem aquela velha dúvida. Professor, qual é a diferença entre grilo, esperança e gafanhoto? Sempre eu confundo. Então vamos aprender a diferenciar. Aqui vocês observam a imagem de um grilo, E a característica principal é que os grilos eles possuem uma antena do mesmo tamanho do corpo, São antenas finas e longas. Na região posterior do grilo, vocês observam duas estruturas bem características. Vocês aqui observam os cercos. Aqui está o primeiro cerco, o segundo cerco bem aqui, E bem aqui no meio você tem uma estrutura que vai estar presente apenas nas fêmeas, que é o ovopositor. Então aqui a gente pode observar também que as pernas traseiras do grilo estão mais próximas ao chão. Então os grilos eles fazem parte da ordem Orthoptera, assim como as esperanças e os gafanhotos também fazem parte dessa mesma ordem Orthoptera. Os grilos eles possuem uma antena longa, fina e do mesmo tamanho do corpo. As fêmeas elas vão possuir esse ovopositor, como vocês já viram, que ele é bem aparente. E quem canta são os machos. Aquele barulho que vocês escutam, cri, 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 ele acontece pela fricção, pelo esfregar das asas. Os grilos eles são onívoros. Vamos observar agora como é que seria o gafanhoto. Então observe que as antenas dos gafanhotos elas são mais grossas e mais curtas. As pernas traseiras elas são bem mais altas. E você não observa aqui na região posterior a presença do ovopositor. Ele é muito pouco visível, Ele vai estar presente nas fêmeas. Aqui a gente pode observar um detalhamento, Os gafanhotos eles também fazem parte da ordem Orthoptera. Apresentam antenas curtas e grossas e pernas adaptadas ao salto. E diferente dos grilos, o som produzido pelos gafanhotos, ele acontece pelo contato entre as pernas traseiras, pela fricção entre as pernas traseiras. Ou seja, o som é produzido de uma forma totalmente diferente dos grilos. Enquanto os grilos produzem aquele som pela fricção das asas, os gafanhotos vão produzir o som pelo contato entre as pernas. Geralmente, os gafanhotos eles são herbívoros. Eles comem tudo que eles veem que for verde. Tudo que for verde eles vão estar ingerindo. Já as esperanças, elas vão possuir pernas traseiras bem altas também, Antenas finas e compridas. E uma coisa bem característica é que as asas, elas costumam lembrar folhas. Elas são bem parecidas com folhas. E o ovopositor, ele vai ser bem visível. É essa estrutura aqui, Quando a gente vê esse ovopositor bem visível, que vai estar presente nas fêmeas apenas, você vai ter certeza que você vai estar tratando de uma esperança. Então aqui nós temos o detalhamento. As esperanças são insetos também da ordem Orthoptera. Suas asas lembram folhas. E elas emitem som a partir também da fricção das asas, assim como os grilos. As esperanças também são onívoras. Elas lembram muito uma folha. E aqui está a imagem, que eu vou dar o zoom para vocês, mostrando bem a diferença entre os três. Aqui você tem um grilo, mostrando o ovopositor bem aparente, os cercos, as pernas mais próximas ao chão, Aqui você tem um gafanhoto e aqui você tem uma esperança. Aprenderam a diferenciar? Aqui você tem um representante dos quilópodes. Observe que você tem um par de patas a cada segmento, E aqui você tem um representante dos diplópodes, que possuem 2 pares de patas por segmento.
Por isso, de dois, né? 2 pares de patas a cada segmento do corpo. Então, quais são as principais características do grupo dos artrópodes? Eles possuem apêndices ou patas articuladas, um exoesqueleto segmentado de quitina e um crescimento por muda ou equidise. E eles também vão possuir o que a gente chama de metameria. Nós já observamos, né, que os anelídeos eles possuíam também a metameria. Aqui nos artrópodes não é diferente. Eles também vão possuir essa metameria, que é o corpo dividido em segmentos, contendo estruturas iguais ou extremamente semelhantes. Perfeito? Bom, agora vamos enxergar algumas imagens, né, visualizar algumas imagens da estrutura corporal dos artrópodes. Aqui nós temos uma tabela que vai ajudar e muito na identificação de cada grupo, identificação e diferenciação dos grupos de artrópodes, tá? Então aqui você tem os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Em relação à divisão do corpo, observem que os insetos são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Tá? Já os aracnídeos, eles são divididos, o corpo deles é dividido em cefalotórax, que é essa região aqui. Cefalotórax é como se fosse a região da cabeça fundida com a região do tórax, é como se fosse uma coisa só, tá? Cefalotórax e abdômen. Os crustáceos, eles têm uma divisão corporal que também é igual à dos aracnídeos, né? Cefalotórax, você tem uma fusão da cabeça com o tórax, o cefalotórax, e o abdômen. Tá? Já em relação aos quilópodes, você tem uma cabeça, que é essa região aqui, ó, e um tronco bem alongado. E nos diplópodes, você tem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Tá? Tendo assim de uma forma bem básica para vocês entenderem. A principal parte aqui da diferenciação, que eu considero, é o número de antenas. Então, nos insetos, você tem um par de antenas. Tá? Nos aracnídeos, você não tem antenas. Nos crustáceos, você tem normalmente 2 pares de antenas. Tá? Nos quilópodes, um par de antenas, assim como nos insetos. Só que esse par de antenas ele é longo. E nos diplópodes, você também tem um par de antenas, mas essas antenas são bem curtas. Em relação ao número de patas, que também é uma característica fundamental na diferenciação, os insetos possuem 3 pares de patas. Os aracnídeos, 4 pares de patas. E aí muitos alunos confundem, né? Muitas pessoas confundem os aracnídeos com os insetos. E a principal diferença está aqui. Tanto no número de antenas, os aracnídeos não possuem antenas, quanto no número de patas. Os insetos, 3 pares de patas, e os aracnídeos, 4 pares de patas. Tá? Os crustáceos, 5 ou mais pares, né? De 5 para lá. Nos quilópodes, 1 par de patas por segmento, eu já falei isso para vocês. Né? E aqui nos diplópodes, olha o de 2, 2 pares de pata por segmento. Já em relação ao tipo de respiração, os insetos possuem um tipo de respiração que a gente chama de traqueal. As aranhas, o tipo de respiração é traqueal ou filotraqueal, né, que é o pulmão foliáceo. Já os crustáceos, eles possuem uma respiração branquial, que eles vão viver ali na água, né? E eu disse a vocês que os animais que vivem na água, eles respiram através das brânquias, né? Quando não é por difusão, é através de brânquias. Nos quilópodes, respiração traqueal, e nos diplópodes também. Então, tanto os quilópodes como os diplópodes possuem o mesmo tipo de respiração, né? Traqueal. Em relação ao ambiente, os insetos, eles vivem aí no ambiente terrestre. Você tem também algumas espécies em que a larva vai ser aquática. Os aracnídeos são terrestres. Os crustáceos, a maioria deles são aquáticos. Em relação aos quilópodes, eles são terrestres, os diplópodes também são terrestres. Novamente, os dois aqui com a mesma característica, né? Vivem no ambiente terrestre. E aí, exemplos de insetos: mosca, abelha, piolho, gafanhoto, grilo, baratas, mosquitos, né? Vespas, formigas, cupins e por aí vai. Exemplos de aracnídeos: aranhas, escorpiões, exatamente. Os escorpiões são aracnídeos. Observem
que os escorpiões eles têm 4 pares de patas e não possuem antenas, por isso são aracnídeos. Muita gente pensa que os escorpiões são insetos, mas não são, são aracnídeos, lembrem-se disso. Os carrapatos também são aracnídeos, justamente por não possuírem antenas e possuírem 4 pares de patas. E o ácaro também é um aracnídeo. Exemplos de crustáceos: camarão, tatuzinho de jardim. Exatamente, tatuzinho de jardim é um crustáceo. Os siris, as lagostas, as cracas e as lagostinhas, né? Exemplos de quilópodes: as famosas lacraias ou centopeias. A gente conhece também como centopeia. Exemplos de diplópode: embuá, também conhecida como piolho de cobra. E aí vem uma característica bem importante também de diferenciação, que são as quelíceras. Vou mostrar uma imagem aqui do que seriam as quelíceras para vocês. Bom, aqui vocês podem observar essas quelíceras, ó, uma estrutura que fica aqui ao redor da boca que vai servir para manipulação do alimento, tá? Que vocês observam bem, ó. Essa estrutura aqui, uma quelícera, 2 quelíceras, tá? Aqui na imagem real dá para a gente observar também, ó, as quelíceras. Só quem possui quelícera são os aracnídeos, um par de quelíceras. Em relação aos pedipalpos, na imagem anterior nós também temos a ilustração do que seriam esses pedipalpos, ó. Então eles são como se fossem patas menores, tá? Que tem a função de ajudar as quelíceras na manipulação do alimento, função sensorial também, né, pessoal? E em algumas aranhas ele tem a função reprodutora, tá? Ele tem a função reprodutora de órgão copulador, digamos assim. Então aqui nós temos esses pedipalpos. Então observem que em relação aos pedipalpos, só quem tem, novamente, são os aracnídeos. Tá? No caso dos escorpiões, esses pedipalpos eles estão modificados. Aqui vocês podem observar, né, ó, 4 pares de patas ou pernas, alguns chamam de pernas. E você também tem a presença de um pedipalpo com uma quela, que é tipo uma garra, né, que é a garra do pedipalpo. Então, nas aranhas você tem o pedipalpo clássico, digamos assim, e aqui você tem que seria uma modificação desse pedipalpo, notadamente, né, com a função de prender o alimento, né, de manipular o alimento e levar esse alimento até a boca. E a última característica de diferenciação são as mandíbulas. Observem que o único grupo que não possui mandíbulas é o grupo dos aracnídeos. Então você tem que os insetos, crustáceos, quilópodes e diplópodes possuem mandíbula e os aracnídeos não possuem. Pronto, agora que vocês já sabem diferenciar os grupos, as características de diferenciação, eu tenho uma curiosidade aqui para vocês. Vocês sabem diferenciar um siri de um caranguejo? Você vai em um restaurante, aí o cara serve algo lá para você e você não sabe dizer se é um caranguejo ou é um siri. Vamos aprender a diferenciar agora. Observem aqui, ó. Os siris diferenciam-se dos caranguejos por apresentarem um cefalotórax achatado. Então aqui a gente vê a imagem do siri, né? Siri macho e siri fêmea. Eles têm um cefalotórax bem achatado em relação aos caranguejos. Geralmente esse cefalotórax ele é amplo. E o último par de pernas, eles têm uma extremidade achatada, como vocês observam aqui, ó. O último par de pernas, eles têm uma extremidade achatada, ó, que é adaptada para o nado. É assim que a gente identifica, diferencia um siri de um caranguejo. O siri, o último par de patas achatado, que a gente observa, ó. No macho não dá para observar bem, porque a foto não favoreceu. E esse cefalotórax, ele é achatado e amplo. Já os caranguejos, eles possuem um cefalotórax mais robusto e o último par de pernas semelhante aos demais. Aqui a gente observa cefalotórax bem mais robusto e o último par de pernas seria esse daqui, ó, dá para observar nessa imagem. Eles são iguais aos demais, não são achatados. Os siris têm adaptação para o nado. Os caranguejos não têm adaptação para o nado. Outra curiosidade é como diferenciar um siri macho de uma siri fêmea. Tá? Então, aqui no siri macho, a gente observa que o abdômen ele é estreito. Ó. O abdômen ele é bem estreito. Já na fêmea, você tem um abdômen bem largo, bem amplo. É assim que a gente diferencia, bem simples.
Vamos ver um pouquinho melhor a anatomia dos aracnídeos, a anatomia das aranhas. Vamos começar pelas estruturas que vocês já conhecem. Aqui vocês têm as quelíceras, elas são usadas na alimentação e também na injeção de veneno. Aqui você teria glândulas de veneno. Quando essa quelícera ela encrava na pele de algum animal, essas glândulas de veneno elas se contraem e esse veneno ele é injetado através de uma abertura aqui nessas quelíceras, perfeito? Aqui vocês têm os pedipalpos, que eu disse que tem a função, né, de ajudar as quelíceras na manipulação do alimento, a função de reprodução como órgão copulador mesmo. Aqui vocês têm, já que é um aracnídeo, 4 pares de patas ou de pernas. Vocês têm aqui o cefalotórax e o abdômen lá na região posterior. O cefalotórax eu estou marcando agora, o abdômen eu estou marcando neste momento. Lá no final você tem fiandeiras, que é a estrutura que a aranha usa para construir a teia. Uma coisa que vocês precisam saber em relação às aranhas é que as de pequeno porte constroem teia, né? Constrói aquela teia toda elaborada. Essas aranhas elas ficam no teto das casas, né? Ou em lugares altos. Já as aranhas de grande porte, elas não constroem essa teia elaborada como as de menor porte. Elas ficam no chão, no solo, e elas vão construir tocas e ficar dentro dessas tocas aí no solo. Aqui nós temos a presença de vários olhos. E aí, em relação aos mitos existentes em relação às caranguejeiras ou tarântulas, muitas pessoas pensam que os pelos que essas aranhas apresentam aí na sua pele, digamos assim, ele cega. Na verdade ele não cega, ele pode provocar assim uma irritação na pele, tá? Uma irritação nos olhos, nas mucosas principalmente, mas não chega a cegar não. Nós temos aqui um outro tipo de divisão do corpo de uma aranha, que é esta daqui. Ao invés de chamar de cefalotórax, essa região aqui nós chamamos de prossoma e o abdômen nós chamamos de opistosoma. Vamos agora dar um zoom nesta imagem fantástica aqui para a gente observar mais algumas curiosidades sobre as aranhas. Então, o animal tem 8 patas, sistema circulatório aberto, né, o sistema circular aberto, corpo dividido em 2 partes, a presença também de um exoesqueleto e é capaz de produzir seda através das fiandeiras. Vocês viram essa estrutura já. Estas são as características básicas, mas há muitas variações e diferenças entre as mais de 40 mil espécies que compõem a ordem Araniae. As aranhas menores em geral produzem teias suspensas. Eu já expliquei isso para vocês, né? Enquanto as caranguejeiras, também chamadas de tarântulas nos países de língua inglesa, constroem tocas no chão e atacam presas que passam. Existem aranhas de diversos tamanhos, né, capazes de predar desde pequenos insetos até pássaros e roedores. Mas poucas são perigosas para os humanos. No Brasil você tem 4 mil espécies registradas. Apenas 3 tipos costumam atacar pessoas. E essas são perigosas, né? Estas são perigosas. A aranha marrom, a armadeira e a viúva negra. Então o corpo nas aranhas é dividido em 2. Cefalotórax, onde fica a boca, o estômago e o cérebro. Enquanto no abdômen, que é a segunda parte do corpo, está o coração, os pulmões e os órgãos reprodutivos. A maioria das aranhas possui 4 pares de olhos, mas algumas espécies têm menos ou até nenhum. O nível de visão varia, mas a maioria enxerga pouco mais do que vultos. Isso não é problema, porque este sentido é secundário. Os pelos no corpo, supersensíveis a movimentos em superfícies e ao vento, servem para orientá-la. E aqui a gente pode observar bem, ó, aquilo que eu falei da glândula de veneno. Que você tem um ducto de veneno aqui nas quelíceras e aqui você tem nada mais do que o lugar onde esse veneno vai passar e vai ser injetado aí na presa. Aqui a gente observa a estrutura das unhas, do que seriam unhas nas aranhas. Vem para o abraço. Todas as espécies possuem 4 pares de patas. Em muitas delas, há vários pelinhos nas pontas, cujas extremidades são côncavas.
ajudando o animal a aderir a qualquer tipo de terreno. Por isso que as aranhas conseguem subir facilmente em diversas superfícies. Certas espécies de caranguejeiras também os usam como método de defesa, chacoalhando as pernas para soltar pelos farpados. E aí muita gente pergunta, professor, por que quando a aranha morre, ela morre de pernas fechadas? É como se ela se contraísse toda assim, né? Morresse de pernas fechadas. Bom, elas morrem de pernas fechadas porque esse é um movimento muscular quase que automático. Abri-las exige pressão do sistema circulatório. Professor, como é de fato a alimentação das aranhas? Elas possuem um shake, que seria, né, um shake de inseto, mas a gente sabe que as aranhas não são insetos, né? As aranhas são aracnídeos. As que fazem teia esperam as presas caírem nessa teia. Vocês já devem ter visto aquela aranha lá no teto, né, suspensa através da sua teia, e aí cai uma mosca lá, e aí essa aranha vai começar a sua alimentação. Já as que caçam no chão, como as caranguejeiras ou tarântulas, elas se enterram em tocas e aguardam a vítima passar. Elas ficam ali só de tocaia. Ambas utilizam as quelíceras. As quelíceras vocês já viram, são um par de presas venenosas. Após paralisar ou matar a vítima com uma neurotoxina, a aranha ela vomita enzimas digestivas que liquefazem os órgãos da presa. E aí depois a aranha vai sugar a meleca, né, que nada mais é do que os órgãos aí digeridos por essas enzimas que essa aranha, ela, entre aspas, vomitou dentro da presa. Ela vai sugar essa meleca pela boca. Aí nós também vimos os pedipalpos, né, que são as garras bucais. A gente pode também chamar de garras bucais. Deixa eu dar um zoom aqui melhor para a gente... Pronto. As duas partes alongadas na frente não são patas, e sim pedipalpos, vocês já sabem disso. Que é parte da boca da aranha, então o pedipalpo é como se ele fizesse parte da boca da aranha. Eles servem para tatear o caminho e os objetos que o bicho encontra, então tem a função sensorial também. Além de auxiliar a tecer teias e a agarrar presas. Ajudar a tecer as teias junto com as fiandeiras, né, pessoal? Também são úteis na reprodução. Além de todas as funções, são úteis na reprodução. O macho os recobre de esperma e os introduz nos genitais da fêmea. E a informação essencial, poucas aranhas têm veneno potencialmente fatal para os humanos. Mesmo nesses casos, o risco de morte é baixo. Então não tem por que sair matando as aranhas, tá? Quebrando a casca. Assim como outros invertebrados, as aranhas possuem exoesqueleto, uma camada externa que ajuda a proteger o corpo e evitar que ele resseque. Como não se expande, o exoesqueleto é constantemente trocado, que é o processo de muda ou equidise, que a gente chama. Conforme o bicho cresce, esse exoesqueleto ele é trocado, já que ele não se expande, ele não é elástico. Tá? Durante os 3 primeiros anos de vida, filhotes de caranguejeira fazem a troca 4 vezes por ano. Quando atingem a forma adulta, essa troca ela é bastante reduzida ou nula. Bom, em relação ao interior das aranhas, o pulmão ele localiza-se nessa região aqui. Não há veias e artérias nas aranhas. O corpo da aranha é inundado com a substância que a gente chama hemolinfa, que é equivalente ao sangue, mas não é vermelho, tá? A hemolinfa ela vai servir para carregar os nutrientes e o oxigênio, e é o chamado sistema circular aberto. As aranhas possuem um sistema circular aberto. O coração ele é um longo tubo com válvulas nas pontas para bombear o líquido, a hemolinfa. Enquanto os pulmões são ligados a uma abertura no corpo. O ar entra e passa a hemolinfa via difusão. Então aqui você teria respiração do tipo traqueal, uma espécie de pulmão aqui, e aqui a gente observa onde ficaria o coração. E para concluir esta imagem aqui perfeita, né, sobre as aranhas, trazendo várias informações valiosas sobre esses bichos. Suave na seda. Toda aranha produz seda, embora nem todas façam teia. Então toda aranha produz seda, mas nem todas fazem teia.
O material é secretado por pares de glândulas no abdômen, existem glândulas no abdômen da aranha, e expelidos por órgãos chamados de fiandeiras. Cada aranha pode combinar a ação das glândulas para produzir diferentes variedades de seda. A normal para andar por cima, a grudenta para pegar a presa e uma para revestir os ovos. Então, as aranhas elas também usam a seda para deixar rastros, facilitando sua orientação. Fêmeas depositam feromônios nestes rastros para atrair parceiros. É outra curiosidade. Aqui a gente teria um casulo, né, contendo vários ovos com uma seda especial. Horda de herdeiros. Após o acasalamento, as fêmeas podem guardar o esperma do macho por meses até ovularem. Então elas guardam o esperma e aguardam até a ovulação. Quando isso acontece, os ovos produzidos chegam a centenas. As fêmeas os envolvem, né, em um casulo de seda. A ooteca, que é guardada em folhas, pedras ou na própria teia ou toca. Algumas espécies carregam os casulos junto ao corpo. Aqui nós temos o processo de fabricação da teia. Como é que ele seria? Né? Saiba como o aracnídeo cria o padrão de sua teia. Aqui nós podemos observar passo a passo. Né? Passo 1, de algum ponto suspenso, a aranha solta um fio de seda e espera bater em algum lugar. Quando isso rola, ela firma a linha dos dois lados, ligando essas duas extremidades. O animal caminha sobre o fio, soltando o outro, mais folgado. A gente observa aqui. A partir dele, desce até o chão para firmar o terceiro e último ponto de apoio da teia. E ela vai construindo essa teia. O triângulo é formado unindo os lados. A aranha cria vários fios a partir do centro da teia e conecta nas laterais. Toda a seda usada até agora era não grudenta, para o bicho poder caminhar em cima. Ele tece a seda pegajosa para formar espirais no centro, onde as presas serão capturadas. Vejamos agora um pouquinho da anatomia dos escorpiões. Então, o escorpião, ele tem, assim como os aracnídeos, um corpo dividido em cefalotórax, também chamado de prossoma, em um abdômen, a gente chama de opistossoma. Temos uma cauda aqui, que alguns chamam de pós-abdômen. Aqui nós teríamos uma glândula de veneno, tá? Também um ducto aqui, para essa glândula escorrer esse veneno. E aqui nós teríamos o lugar, que é o aguilhão. Nós teríamos a pontinha que serve para injetar esse veneno e paralisar a presa. Temos 4 pares de patas ou pernas. Né? Essas pernas elas têm uma divisão. Você tem o trocânter, coxa, o fêmur, a patela, a tíbia, o metatarso e o tarso. Você também tem a presença de garras ou unhas. Né? Você tem a presença aqui dos pedipalpos. Nesse pedipalpo você já tem a aquela, que é essa estrutura aqui que eu estou marcando aqui para vocês. A aquela, que é a garra do pedipalpo. Tem a presença de olhos medianos nessa região aqui. Com um microscópio digital a gente enxerga bem direitinho. Você também tem a presença de quelíceras que não estão bem demonstradas aqui, mas vocês já sabem a função. Vamos observar aqui a região ventral dos escorpiões. Bom, aqui nós podemos visualizar bem. Né? Aqui nós temos o opérculo genital. Opérculo genital. Aqui nós temos a placa pectinífera, que seria essa região aqui, ó. Nesta foto superior vocês teriam essa região aqui como placa pectinífera. E vocês têm os dentes pectíneos. Além do externo, que seria essa região acima do opérculo genital. Os dentes pectíneos eles têm uma função sensorial muito importante. Né? Esses dentes pectíneos eles ficam tateando o solo e captando as vibrações do ambiente. Então é um órgão muito importante. Eles também conseguem perceber a presença de alguma substância química irritante para os escorpiões. Então muitas vezes você não consegue matar um escorpião com inseticida, com algum tipo de veneno. Na verdade o nome mais tecnicamente correto seria aracnicida, né?
porque justamente eles vão perceber a presença dessas substâncias tóxicas através desses dentes pectíneos, além das vibrações do solo, né, pessoal? Então você tem escorpiões, espécies de escorpiões, que vão se reproduzir a partir da liberação de espermatozoides pelo macho no ambiente, né? E o posicionamento da fêmea acima desses espermatozoides, usando o opérculo genital. Tá? E você também tem espécies de escorpiões que se reproduzem por partenogênese. É isso mesmo. Partenogênese é aquele processo reprodutivo que não precisa da presença dos espermatozoides. Bom, aqui nós temos uma forma também de divisão do corpo dos escorpiões, que é cefalotórax, mesossoma. Mesossoma seria essa parte aqui do abdômen. Metassoma, que seria a parte do pós-abdômen. E o telson, que seria esse último segmento aqui com a presença do aguilhão. Então, o sistema respiratório dos artrópodes, você tem que aqueles terrestres vão respirar através de traqueias e os aquáticos vão respirar através de brânquias, né? E você tem ainda que os microcrustáceos, eles têm uma respiração diferente, que é a respiração cutânea. Em relação ao sistema circulatório, vocês já sabem que eles possuem um sistema circulatório aberto, com coração e vasos. O alimento ele é levado até a boca por apêndices articulados. Você tem a presença lá dos pedipalpos, né, que vão ajudar na manipulação desse alimento. Você tem também as quelíceras que vão estar fazendo esse apoio. Em relação ao sistema nervoso, ele é do tipo ganglionar ventral. Então você tem um par de gânglios cerebrais com um cordão nervoso ventral. Vários possuem olhos que percebem imagens, cores e movimentos. A reprodução ela é do tipo sexuada, a maioria é dioica, ou seja, apresenta sexos separados, e a fecundação é interna. Nas espécies aquáticas, a fecundação na maior parte das vezes ela é externa. Vários apresentam desenvolvimento indireto, que é a presença de uma larva. E como ocorre a excreção? De insetos, através dos túbulos de Malpighi, aracnídeos, nas glândulas coxais, nos crustáceos, nas glândulas verdes. E para encerrar o nosso mini curso do estudo dos invertebrados, vamos agora estudar os equinodermos. Quem são os representantes dos equinodermos? A estrela do mar, serpentes do mar, ouriço do mar, o pepino do mar, lírio do mar e a bolacha da praia. Aqui nós podemos observar imagens, né, desses bichos. Aqui você tem a serpente do mar, o ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar e a bolacha da praia. Quais são as principais características? Presença de um sistema de canais, ampolas e vesículas denominado ambulacrário, aquífero ou hidrovascular. E esse sistema ambulacrário, aquífero ou hidrovascular, ele está relacionado à locomoção, nutrição, circulação, excreção e até mesmo a percepção do animal. Eles têm uma pele com espinhos, por isso o nome equinodermos, pele com espinhos. São animais deuterostômios, tá? Em que o blastóporo ele vai dar origem primeiro ao ânus e depois à boca. Eles têm uma simetria primária bilateral, mas uma simetria secundária radial. Vamos observar imagens para que a gente possa visualizar melhor esse sistema ambulacrário, característico demais dos equinodermos. Bom, aqui estão duas imagens bem ilustrativas. Eu vou dar um zoom nesta daqui para que a gente possa observar melhor. Então, observem. O sistema ambulacrário, ou ambulacral, ou aquífero, né, ele nada mais é do que um conjunto de canais, de pés ambulacrários ou ambulacrais, né, e também de vesícula, de outras estruturas. Aqui a gente pode observar a presença de um canal anular, na forma de círculo, ou canal circular. Deste canal partem os canais radiais, tá? 5 canais radiais, que vocês observam que se estendem para cada braço da estrela do mar. Perfeito? Vou dar mais um zoom aqui para que vocês possam enxergar ainda melhor. Do canal radial partem vários canais laterais. Vários canais laterais. Os canais laterais eles vão desembocar numa estrutura que a gente chama de pé ambulacral.
O pé ambulacral ele é formado por uma ampola, que é essa estrutura redonda aqui, tá? E por um pódio, que é essa parte aqui mais de baixo. No pódio você também tem a presença de ventosas. No canal anular nós ainda temos a presença da vesícula de Poli, né? Do corpo de Tiedemann e também de uma estrutura muito importante que é o canal hidroforo e o madreporito, por onde vai entrar e sair a água desse sistema. Então esse daqui seria o sistema ambulacral, ambulacrário, né? Hidrovascular ou aquífero. Vamos dar um zoom aqui na segunda imagem para que a gente possa visualizar melhor o madreporito, que é por onde a água entra e sai desse sistema. Então bem aqui você tem o madreporito, tá? Aqui nós temos um zoom, aqui estaria ele, ó. É através do madreporito que a água ela foi para dentro e para fora do sistema vascular aquífero, né? E também para a água circundante. Então é por aqui onde vai entrar e sair a água de todo o sistema. Ao lado do madreporito você tem aí a superfície da esponja com a presença de brânquias, que é a estrutura usada na respiração, né, para fazer as trocas gasosas com a água. E você tem também a presença de espinhos, a superfície da estrela do mar coberta por espinhos que vão ajudar na defesa contra predadores, bem como as brânquias que você já sabe que proporcionam as trocas gasosas. E aqui está mostrando muito bem, ó, o canal radial estaria aqui no centro, certo? Os canais laterais estão demonstrados aqui, ó. E esses canais laterais eles vão desembocar aqui nos pés ambulacrais. O pé ambulacral ele é formado por uma ampola e um pódio. Ó. Aqui está mostrando bem direitinho. Cada pé ambulacral consiste em uma ampola na forma de bulbo, que é essa região redonda, e de um pódio, que é essa região aqui de baixo, que é uma porção do pé ambulacral. Quando a ampola é comprimida, a água é forçada para dentro do pódio, que se expande e toca no substrato. Adesivos químicos são então secretados da base do pódio, aderindo-se ao substrato. E aí como é que o pé ambulacral solta a superfície do solo aí? Para soltar o pé ambulacral, substâncias químicas antiaderentes são secretadas e os músculos do pódio se contraem, forçando a água de volta para a ampola. O pódio se contrai, né? Os músculos do pódio se contraem e a água volta para a ampola e esse pé ele solta aí da superfície a qual ele estava aderido, né? Além disso, você tem a participação de substâncias antiaderentes também que são secretadas. Esse polo ele é encurtado. Quando se move, a estrela do mar ela deixa uma pegada observável de material adesivo no substrato. Aqui dá para a gente observar bem a presença desses pés ambulacrais. Aqui dá para a gente visualizar bem o canal radial, os canais laterais e os pés ambulacrais. O sistema aquífero ele consiste em um canal circular ou anular aqui no centro, vocês já viram, em 5 canais radiais, cada um se estendendo em uma reentrância ao longo de todo o comprimento de um braço. Centenas de pés ambulacrais musculares ocos, preenchidos com líquido, se ramificam de cada canal radial. Na verdade, de cada canal aqui lateral, você vai ter um pé ambulacral, né? Você tem a presença aqui no braço também de glândulas digestivas, que vão secretar sucos digestivos e auxiliar na absorção e armazenamento dos nutrientes. No braço você ainda pode observar a presença de gônadas, né? Você tem também a presença aqui do disco central. No disco central você tem um anel nervoso e cordões nervosos que radiam do anel em direção aos braços. Então, sistema nervoso radial, simples radial. Aqui você tem o trato digestório, para a gente concluir, né? Você tem um trato digestório com a presença do estômago, que está aqui marcado. Você tem também demonstrando aqui a presença do ânus. Então, o trato digestório ele é curto, se projeta da boca sobre a base do disco central até o ânus na parte de cima do disco. Então, o ânus ele está aqui nessa região e a boca estaria lá embaixo, tá? Lá na parte ventral. Aqui seria a parte dorsal, tá? Então, voltando aqui, vocês viram que o sistema ambulacrário ele é formado por canais, por ampolas, né? Nós também vimos o pódio. Deixa eu colocar aqui o pódio.
A ampola, juntamente com o pódio, é chamada de pé ambulacral, vesículas e outras estruturas. Ó. E esse sistema ele é relacionado com a locomoção, com a nutrição, com a circulação, com a excreção e com a percepção do animal. Nós vimos que a pele tem espinhos, né? Enfim. A respiração desses animais, é óbvio, ocorre a difusão através da água do sistema ambulacral. Em relação à respiração, nas estrelas do mar, nós vimos a presença de brânquias. Em relação ao sistema circulatório, esse sistema ambulacral ele vai ser responsável pela circulação do líquido celômico, que é incolor. O sistema digestório, a digestão, vocês viram que no caso da estrela do mar, você tem a presença de um estômago, né? Esse estômago ele só vai estar presente nos equinodermos carnívoros, que é o caso justamente da estrela do mar. E como é que ocorre? O estômago ele é evertido, jogado para fora do corpo dessa esponja, e a digestão ocorre de forma extracorpórea, tá? Fora do corpo do animal. Em relação ao sistema nervoso, ele é simples e radial, sem neurônios interconectados e uma região de controle central. Nós temos um anel nervoso ou neural ao redor da boca, tá? E nervos radiais partindo para cada braço. Ou cordões nervosos partindo para cada braço. A reprodução ela é sexuada, a maioria das espécies são dioicas, né, de sexos separados. O macho vai produzir o espermatozoide, a fêmea vai produzir o óvulo. E a fecundação ela é externa, com desenvolvimento indireto, ou seja, com a presença de uma larva. Em relação à excreção, as excretas ou rejeitos eles vão ser difundidos na água circulante, no sistema ambulacral ou hidrovascular. Pessoal, era isso. Um grande abraço e até a próxima.